No empreendedorismo, seja ele qual estilo for, seja você está começando uma empresa, em tudo que a gente, né, o começo, sempre assim, você começa com encantamento. Logo depois do encantamento veio o bode, né? Sempre aquela coisa de aquele processo difícil de você ultrapassar. Que é a fase em que você precisa ter mais resiliência. Depois que você passa disso, é que o negócio ele decola. Que seria um momento de transição. Que é um momento de transição. E essa fortaleza de que, não, se eu passei por um câncer, eu vou ser resiliente para esse negócio seguir, né? Então, eu acho que isso é bastante importante de se olhar. Então, usar e a história de superação como trunfo. Olha, eu vim aqui fazer uma entrevista e eu sou uma pessoa que eu tive uma superação. Então, se eu já superei um câncer, eu tenho capacidade de levar essa empresa aonde ela precisa chegar, em estar empreendendo, trabalhando como se a empresa fosse minha. Ou eu sou empreendedor e estou aqui para empreender. O empreendedor que ele tem garra para fazer boas parcerias, ele tem garra para fazer bons negócios, ele tem garra para poder ir a mercado. Principalmente quando você fala em vendas, né, que é o tema que a gente vai comentar. As pessoas têm essa coisa, né, de porque vendas, e eu falo no meu livro, gente, estou inclusive publicando um livro, vai ser lançado, muito bem. chama Furei a Bolha, que eu conto sobre a minha história de superação. Eu falo, se você não vende, você trabalha para quem vende, gente. Né? Então, é isso, né? Um médico, um advogado, você precisa se vender. Ou você vende, as pessoas têm que entender. E tem essa coisa de, porque você só vai vender quando você não sabe fazer outra coisa. Eu com muito orgulho, falo que eu sou operadora de telemarketing de sucesso. Porque você se desenvolver fazendo venda consultiva ao telefone, minha filha, eu vendo qualquer coisa. Então, assim, as habilidades para você fazer bons negócios, inclusive fazer negócios estratégicos, depois que você passa por um processo desse, porque a gente precisa, para vender, você precisa de autoconfiança, você precisa não ter medo, você precisa arriscar independente de, sabe? Então, e o que eu falo muito a diferença está na ação. Então, se você tem fortalezas para acordar de manhã e agir, seja a ação que for, isso pode trazer uma diferença grande. E em venda, você tem que estar sempre agindo. Né? E, claro, embasado por alguns processos, precisa ter conhecimento, saber quais são os KPIs que eu preciso chegar. O que são KPIs? KPIs são metas que você coloca para pequenos processos. Então, você, por exemplo, você fala, eu quero vender 10 projetos esse mês. Então, eu vou colocar, esse mês eu preciso vender 10 projetos. Cada KPI, então, por exemplo, eu vou, para vender 10 projetos com uma taxa de conversão de 10% em 100 reuniões que eu faço, eu preciso ter, quer dizer, para uma taxa de 10% de conversão, se eu quero vender 10 projetos, eu preciso fazer 100 reuniões, eu preciso fazer 100 apresentações. Para eu fazer 100 apresentações, eu tenho que, por exemplo, gerar leads que virem apresentações. Então, eu olho toda a esteira de vendas, todo o funil de vendas que a gente fala, que é desde que a oportunidade chega dentro do funil até o fechamento, considerando essas taxas de conversão. E os leads? E os leads. E hoje a gente tem a prospecção que a gente faz por ferramentas automatizadas, por ferramentas de marketing digital. Que pode ser desde Google Ads, pode ser próprios disparos, cadências, as próprias abordagens, né, que são feitas, ou até formas de captação indiretas, né, que a gente tem inbound, outbound. Então, você pode, por exemplo, fazer eventos, e aí eventos do seu segmento e captar leads. Com esses leads, você tem a intencionalidade de converter de acordo com cada fase ou cada estrutura do teu funil de vendas. E, a partir daí, você tem taxas de conversão que vai determinar o fechamento desses negócios ou dessas parcerias, né? E aí, a cada processo, você tem taxas de conversões individuais e você sabe o quanto que você tem que colocar no topo do funil, que a gente chama de, né, são KPIs, que são métricas que você tem ao longo desse processo. E a gente pode ter KPI não só para venda, você tem KPI em projetos, você tem KPI em delivery, você tem outros KPIs que são, na verdade, objetivos específicos, pequenos objetivos para que você tenha aquele determinado resultado, que eles em conjunto vão entregar esse resultado. Legal. Então, assim, uma dica que você dá, né, que a pessoa tenha muita clareza do que ela quer. Do que ela quer, primeiro. Primeiro ponto eu vou abrir um negócio, eu vou empreender. Então, o primeiro ponto é a cabeça, a mentalidade. Se você não tem uma mentalidade empreendedora, e aí é onde eu chego ao ponto da questão da superação, né? Se você superou uma doença como câncer, se você ter essa história de superação como
como alavancagem para o teu negócio, independente do que você vai fazer, já é uma questão importante. Porque quando eu vou trabalhar qualquer mentoria, eu trabalho a mentalidade desse empreendedor. Ele precisa ter uma mentalidade de crescimento. Não adianta, porque eu vou chegar. Não, se você não vai ser unicórnio, meu filho, não vou nem perder meu tempo. A pessoa tem que ter uma mentalidade de crescimento. Claro que não de sonhador, tem que saber qual que é o próximo passo, qual é o passo seguinte, mas tem que acreditar nesse negócio e acreditar em si mesmo. Porque muitas vezes a gente não investe no negócio, investe no founder, pelo engajamento dele. É muito comum você ver falando, eu vou investir nesse founder, porque não achei estranho esse produto, mas ele é tão engajado, tem tanta energia, acredita tanto que eu vou investir nele. Né? E alguma coisa que ele vai fazer, mesmo que ele tenha que pivotar esse negócio, isso vai dar certo. Então, às vezes acontece muito isso. Então, a gente precisa trabalhar a mentalidade. Depois da mentalidade, é ter clareza do que é o que ele está entregando. É claro, quando a gente fala de empresa, negócio, você tem que resolver algo que a sociedade precisa. Talvez o seu desafio tenha te trazer ideias de que a sociedade precisa. Então, pega o teu desafio, pega os momentos. Poxa, eu procurei tais situações, eu procurei, sei lá, uma roupa, eu procurei tive um problema com a perna, tive que procurar um produto específico, tive dificuldade. Os melhores empreendimentos, eles partiram de necessidades que o próprio empreendedor teve. Ele falou, puxa, eu tive uma ideia, por que falta isso no mercado? Essas grandes experiências trouxeram as grandes empresas que a gente tem hoje, a partir de necessidades próprias desses fundadores, desses empreendedores. Então, talvez essa sua experiência desafiadora também tenha trazido alguns insights para um negócio que você quer empreender. Um bom exemplo de uma empresa como essa? Oncolife. A Oncolife quer. Com certeza. A Oncolife quer. Com certeza. Não sou da área da saúde, mas a gente construiu a Oncolife justamente por necessidade. E por uma dor nossa. Uma dor nossa. E uma coisa que eu não sabia. Vamos lá, eu não sabia empreender. E eu falei, Gica, ou você me ajuda a pôr essa ideia pra frente, porque você sabe empreender, porque isso aqui precisa sair do papel, isso aqui precisa ajudar pessoas, isso aqui precisa chegar no mundo. Surgiu o Oncolife Care. Sim, aí você juntou a capacidade empreendedora com propósito, né? E inclusive com propósitos em comum. Isso, você encontrar pessoas que você tem propósito. E outra coisa, né, gente, que eu falo quando você fala em empreender. Muitas pessoas têm dificuldade em compartilhar. Às vezes você tem uma ideia, você fica aprendendo só com você. E a humildade é muito importante. Por quê? Porque você sabe no que você é boa, na questão técnica, mas você sabia que você não tem uma habilidade que você não tem. E muitos empreendedores, boa parte dos empreendedores não crescem, não saem do lugar porque não sabem dividir. Eu uso sempre essa expressão. Você tem que dividir para multiplicar. E você tem que conhecer as suas fortalezas, saber naquilo que você precisa de apoio, naquilo que você precisa de ajuda para levar o teu negócio adiante. Então, a gente precisa conhecer o que a gente é forte, buscar partner, buscar parceiro, buscar muitas vezes pessoas que complementem as suas habilidades ou parceiros que complementem os seus serviços para que você saia do lugar. Isso é extremamente importante, a pessoa ela ter essa capacidade, e isso não é muito comum, principalmente de quem tem a ideia. Então, já assim, resolvi empreender, tive uma questão desafiadora, tive uma ideia, né, que pode beneficiar outras pessoas, empresas, enfim. Não fique escondendo, né? Vale a pena você ter pessoas confiáveis que tenham as habilidades que te complementam, que você possa compartilhar, porque isso pode virar um negócio, e vira um negócio com tração, porque não adianta você ter um perfil único, você precisa de diversos perfis. E uma coisa que eu falo também que é importante, que ao longo que a empresa vai se desenvolvendo e crescendo, são várias frentes. A gente tem marketing, a gente tem vendas, tem go-to-market, tem a parte estratégica do marketing, tem branding, tem administrativo, tem financeiro, tem recursos humanos, tem muita coisa para se pensar. A empresa não é só comprar e vender, ou fabricar, ou prestar um serviço. A empresa ela tem várias questões, inclusive regulatórias, né? Que eu sou 25 anos na área de tecnologia para a área tributária. Então, tem questões regulatórias, regulamentares, que você precisa observar, jurídicas. Então, não dá para uma pessoa ser especialista em tudo isso, né? Então, tem que entender para o que é que você está olhando. E mais, em cada uma dessas áreas, você não pode olhar só para o que está acontecendo agora, você tem que olhar para o futuro. Pode ser que esteja saindo uma reforma tributária que vai ter um impacto importante no negócio de vocês. Pode ser que esteja saindo uma mudança regulamentar que impacta o seu negócio. Então, você precisa ter as pessoas olhando para cada pedacinho daquela estrutura, mesmo que seja um terceiro, um parceiro,
para que você não olhe só para agora, porque muita empresa morre por isso, porque fica todo mundo olhando para tudo, ou o cara quer olhar tudo e esquece de olhar as tendências. Inclusive, que a gente vive num mundo globalizado, você tem que olhar tendências locais e tendências externas. Então, olha, já estou falando de outra habilidade de uma capacidade, né? Você tem que ter uma mente criativa e uma mente de inovação. Então, em qualquer área que você atue dentro da empresa, você não pode olhar só para o aqui e agora. Seja venda, seja marketing, seja desenvolvimento de produto, que é o seu caso, e a parte técnica. Você tem que olhar o que está acontecendo no mundo. Você tem que olhar o que tem de coisa nova, o que tem de novidade para trazer aqui, para trazer, inclusive, insights para os teus parceiros, né? Sejam eles profissionais da área de saúde ou profissionais que você aborda. Né? A novidade, ela gera oportunidade. Então, você está sempre atento a isso, independente de qual área. Então, o empreendedor, ele precisa ter essa capacidade de estar sempre se inovando e sempre achando que o que ele sabe é pouco, porque ele tem sempre que estar buscando mais. Então, dividir, cada um cuidar de um pedaço. Muitas vezes você tem que começar empreendendo ali sozinho, mas busque parceiros para estar com você. Tenha uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de olhar para fora, olhar para cliente, né? Olhar para parceiro, olhar para concorrente, olhe os concorrentes, pesquisem, porque às vezes você tem um parceiro ali que você está achando que é concorrente, não é? Então, essa mentalidade flexível, eu acho que faz toda a diferença, né? É uma habilidade empreendedora bastante importante.